Terceiro episódio de Frieren. Eu achei que esse episódio foi o mais abaixo logo quando terminei, em comparação aos outros, mas eu parei para pensar e foi o mais poético episódio de Frieren até hoje, por conta do que ele aborda um tema muito legal, que pelo menos eu não vejo muito, né? Que é a tentativa de criar uma nostalgia artificial. O que é isso? O Stark lembra, né, que o mestre dele fala que ele não trocaria as lembranças dele por nada, mesmo que fossem boas, ruins. Ele cita esse nome dessa montanha que ele foi, né, que no fim não valeu a pena, porque foi muito cansativo de subir para descer, mas que ele não trocaria isso por nada, né. Então logo quando o Stark ele lembra que o mestre dele foi nesse mesmo lugar, ele quer ir para poder replicar essa memória, para no futuro, né, ele não esquecer dessa viagem, para poder ser algo marcante. E eu achei muito legal como é que Frieden trabalha, né, como que isso funciona a favor, essa forma que a história sempre vai de forma, né, devagar, mas sempre flui para algum lugar, é objetivo. Tanto contraditório dizer isso, né? Porque ela é curta, mas ela é objetiva, ela não enrola, ela não para, ela sempre fica no fluxo, né, contínuo. Eu gostei muito desse episódio porque ele tenta não passar muita coisa, mas as poucas coisas que ele passa a gente sente que é importante. Logo nessa, pelo menos para mim, deu muito essa impressão de que não valeu a pena. Não fica, eu gostei de não ter muito daqueles diálogos expositivos, né, que a gente acaba, como Dragon Ball Super a gente vê muito, sabe, o que eu digo, diálogo expositivo, que é o que acaba que o Kuririn vira, né, que tudo que ele diz é muito expositivo e isso acaba virando cansativo. Esse episódio mostra pra gente que essa aventura, no fim das contas, não valeu a pena. Essa memória não vai ser tão nostálgica quanto a da Frieren, isso é, porque quando o grupo da Frieren foi nessa montanha, foi algo orgânico, foi pela primeira vez. Então ali funcionou como, posteriormente, uma memória positivamente nostálgica. Já essa do Stark não foi. Tudo bem que não aconteceu nada de negativo, mas não vai ser nada memorável para o futuro, porque foi uma tentativa forçada de criar uma nostalgia. E isso eu achei sensacional, aquela forma, né, como que Frieren é sempre devagar, mas sempre chega com lugar, é sempre objetivo no que ele quer, ele sempre consegue dizer o que ele quer. Logo depois a gente vê também uma demonstração de que a gente, pelo menos eu acho muito legal, né, a forma objetiva da Frieren, né, ela eu digo na forma dela lutar, né, que ela é a mestre do básico, mas eu acho muito legal como que mostrou nesse episódio que a Frieren, ela não serve para ser líder. A Fern, é muito legal ver o desapontamento que a Fern tem quando ela se toca, né, então é esse que é o plano, é fazer o Stark correr para ele servir de isca, sabe? Não é uma coisa que você espera de uma maga milenar, né? Mas é aquela coisa, a Frieren não tem um cacuete de ser uma líder. E eu achei muito bacana isso, por mais que ela seja muito poderosa, por ela no X1 dominar a arte do básico, ela não sabe, a gente vê, né, que ela não conseguiria elaborar armadilhas complexas em situações assim. É sempre o mais objetivo básico, né? E acaba que ficou... É claro que fica daquele tom de cômico, né? Mas eu acho que isso que eu acho muito legal também. Esse tom de cômico, de time cômico, acaba escondendo, acaba não deixando ficar tão evidente essa questão que a Frieren não serve para ser líder. Eu gosto muito dessa entrelinha, sabe? E sobre aquela questão de Frieren, o anime, tudo é sempre ser bem devagar, de forma proposital. Nesse episódio, crava de uma vez assim, de se dar um passo maior na relação do Stark e da Fern, né? Que eles marcam o primeiro encontro. Eu sinceramente achei que quando a Fern ela não ia querer, que ela ia ficar chateada por conta do Stark, eu acabei vendo pela primeira vez, eu só vi uma vez, então eu não lembro exatamente como é que é aquele diálogo, mas a gente tem a impressão de que a Fern não vai querer marcar o encontro, né? E a gente fica nessa expectativa, e não, ela fala, então tá combinado, é amanhã. E aí, para reforçar que é uma coisa séria, que foi um passo oficial que caminhou, ela falando, né, com a Frieren, se ela já tinha um encontro, aí a Frieren fala que ela já teve, que a mestra dela falava que o encontro entre duas pessoas de sexos opostos, deles saírem, isso já é um encontro,
ou seja, querendo dizer que a Fern não está falando sobre isso, né? É sobre encontro de verdade. Então eu acho muito legal que do casal Stark e Fern, esse episódio ele consegue dar um passo maior em relação ao que eles dois vão ser no futuro, né? Ou vão ser ou não vão ser, né? Eu acho bem legal. Que a gente sempre vê bem um passo devagar, devagar, só que esse passo é um passo maior do que os outros. Foi o maior passo até agora. E, bom, é isso. É um episódio que realmente não tem muito o que falar. Quando eu terminei ele, eu achei que ele tinha sido muito abaixo, mas ele foi muito objetivo nas coisas que ele quis passar. Nessa questão da nostalgia forçada que o Stark tenta fazer e acaba não sendo memorável, e não fica muito expositivo que isso, na verdade, não foi uma memória memorável, que eu gostei muito. A gente vê a Frieren, que ela não serve para ser líder, porque ela elabora um plano que ela coloca literalmente o Stark de isca. A gente vê o desapontamento da Fern, e sobre a Fern e o Stark, a gente vê que eles dão um passo maior. Então, mesmo sendo um episódio que não acontece tantas coisas, as coisas que acontecem são muito interessantes, muito legais, e eu achei muito poético essa questão da nostalgia artificial que o Stark tenta criar e acaba não conseguindo. Parando para pensar, eu não lembro de ter visto isso abordado em outros animes assim, não me lembro. Então é uma coisa que eu estou vendo pela primeira vez, então por isso que eu gostei bastante, né? Então é isso. Eu já estou indo agora para o 4º episódio e estou bem ansioso como é que vai ser. Se eles vão citar mais sobre a questão da Guerra do Norte, se bem que ao que promete nesse 4º episódio vai ser mais sobre a Fern Stark, né? Vamos ver se eles realmente vão colocar esse encontro nesse próximo episódio ou se vai vir pro 5º ou pros próximos, né? Porque às vezes acontece muito isso, né? Deles querer dizer que vai acontecer uma coisa no próximo episódio e demore mais, né? Vamos ver, né? E que, sinceramente, eu não duvido que isso aconteça, que não mostre no próximo episódio, porque como o Fury é sempre bem devagar, como esse passo foi bem longo, bem forte, talvez eles deixem para próximos episódios, sabe? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo.